Defasagem média da tabela do imposto de renda está em 150%, segundo o levantamento do Sindifisco. E o governo Lula começa a corrigir a tabela, que já vale para os rendimentos do ano passado. A reportagem é de Helder Ferrari. A falta da correção das alíquotas da tabela do imposto de renda gera distorções há muito tempo. Chega ao ponto de o brasileiro com renda de R$ 4.000 pagar a mesma alíquota de quem ganha R$ 4 milhões por mês. O presidente Lula quer aumentar a faixa de isenção para R$ 5.000 mensais para diminuir a defasagem, mas este ano esbarrou nas restrições fiscais. A saída encontrada foi elevar a isenção para quem ganhou até 2 salários mínimos no ano passado, R$ 2.640, e sinalizar um aumento gradual para R$ 5.000 até 2026. Para Mauro Silva, presidente da Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a questão tributária no Brasil só poderá ser enfrentada com 3 medidas para minimizar a pressão sobre a classe média assalariada. Eu preciso corrigir a tabela, né? Eu preciso voltar à tributação de lucros, na distribuição de lucros e dividendos, e preciso eliminar as brechas para a pejotização, e fiscalizar mais essa pejotização. O vice-presidente do Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Tiago Barbosa, explicou que hoje a tabela de imposto de renda pune muito mais o trabalhador assalariado do que os mais ricos, que detêm grande parte da fortuna no Brasil. Porque normalmente a pessoa que é rica, a renda dela vem normalmente a renda passiva, que vem de distribuição de lucros e dividendos, que é isento na tabela progressiva do imposto de renda. Então, o que acontece é que as grandes rendas elas acabam sendo isentas na tabela progressiva, porque o lucro dividendo ainda tem um outro elemento, né? Que você não corrigir a tabela, muitas vezes acaba forçando pessoas com uma renda baixa, com renda média, para ingressar na informalidade, né? A pessoa, ao invés de ter um emprego regular, ela acaba optando por fazer um MEI ou algo do tipo, assim. Nesse contexto, a taxação das grandes fortunas é uma medida que deve ser adotada pelo governo federal. Porém, tratar desse assunto neste momento pode inviabilizar as discussões mais importantes. E se a gente introduzir no debate a tributação das grandes fortunas, como eu disse, isso interdita o debate. Isso é tudo que o mais rico quer. Ele quer que nós venhamos a trazer essa discussão. Porque com essa discussão, ele sabe que nada avança. Então vamos deixar de lado a tributação das grandes fortunas, vamos resolver primeiro essas 3 questões e depois, no outro momento, partimos para ele. Porque senão eles usam os mitos que existem em relação à tributação das grandes fortunas para interditar o debate sobre uma maior justiça no imposto sobre a renda. O que a gente precisa, né, é que a tabela seja de fato corrigida. O ideal seria que a gente tivesse mais faixas, né, e uma tabela mais longa, que a última faixa fosse, né, para maiores rendas, que as rendas, né, como lucros e dividendos, passassem a integrar a tabela progressiva, que houvesse isonomia também, né, na renda passiva, né, na renda de aplicação financeira com a renda do trabalho. Isso seria o ideal, né? Mas eu acho que, por hora, a correção da tabela do imposto de renda, né, de todas as faixas, já representaria um grande alívio. Agora, em 2024, por ter eleição para prefeitos, é um momento adequado para você discutir o retorno da tributação na distribuição de lucros e dividendos. Por quê? Porque isso traz uma outra fonte de arrecadação de imposto de renda e os municípios, eles recebem, estados e municípios, metade da arrecadação do imposto. Então, é um momento propício para você discutir o retorno da tributação de lucros e dividendos e um alívio para a classe média. Quer dizer, então, é o momento certo de fazer essa discussão. Segundo a Unafisco, a correção do total da defasagem da tabela do imposto de renda da pessoa física desde 1996 implicaria em uma renúncia fiscal de 135 bilhões e 800 milhões de reais. Este ano, a entrega da declaração do imposto de renda deverá ser feita entre 15 de março e 31 de maio.